E aí, pessoal, como é que estão? Acabei de entrar aqui. O som tá ok? Dá para me ouvir? Aí, beleza. Então tá, então, se o som tá bom, bora começar. Tivemos entrevista na academia hoje, então tô fazendo tudo sozinho nessa live. Já deu para ver que eu vou me enrolar, né? Então, galera, a live de hoje eu vou esclarecer algumas coisas que bastante gente me perguntou, tanto durante as lives quanto mandaram em caixinhas e no direct. Ah, e essas perguntas são as seguintes: quando que eu resolvi e por que virar especialista em reabilitação? Como unir os ganhos de força e de massa magra e hipertrofia? E como é possível reabilitar e hipertrofiar apenas com pesos livres, se a exigência de controle e a instabilidade é muito maior do que nas máquinas? Então, esse é o tema da live. Por quê? Eu achei interessante, porque são diversos mitos aí que envolvem o treinamento com peso livre e que são justamente esses mitos aí que a gente consegue quebrar com a metodologia que a gente utiliza aqui, que eu utilizo, são os métodos de treino que eu utilizo no curso, na academia, com meus atletas, com os alunos, com os modelos, inclusive, já tem até Mister Brasil, apresentadora de TV, enfim, utilizando esses métodos que eu uso até hoje, que são uns pesos livres. Então, para quem não me conhece, para quem é novo aí, eu sou Matheus Borgavi, sou profissional de educação física graduado na PUC-RS, sou especialista tenho pós-graduação em biomecânica, cinesiologia, entre outras, mas trabalho principalmente com essa parte de padrão de movimento, principalmente voltados para a reabilitação neuromuscular e para a performance esportiva. Essas lives estão sendo feitas justamente com os tópicos que vocês têm me mandado, que são referentes, né, têm ligação direta com o assunto do evento Personal Trainer de Elite, que vai acontecer do dia 22 a 26 de agosto. É um evento online gratuito. O link de inscrição está lá na bio. Como sempre, agora, depois da live, eu faço um story com o link para vocês clicarem. E é justamente sobre esses temas. Como entregar mais resultados com o menor risco de lesão possível para todo tipo de objetivo possível e imaginável, então hipertrofia, emagrecimento, performance, força, reabilitação, utilizando o agachamento supino no levantamento terra. Beleza? Então, iniciando o assunto, na verdade, começar a situar a história desde o início, e aí eu vou explicando ao longo dos acontecimentos. Eu fui atleta de luta, né? E na época eu competia com aproximadamente 86 quilos, que é meio pesado. Depois que eu parei de lutar, eu já estava cansado de fazer aqueles mesmos treinos de condicionamento físico, cardiovascular, corrida, muito volume de treino, muita repetição, muita força, muito salto, enfim. Até porque durante as lutas, as competições, eu tive várias lesões, então eventualmente eu sentia dores, tive fra- lesão na coluna, fratura na coluna, hernia de disco, ligamento rompido no joelho, luxações crônicas, mais de 40 fraturas pelo corpo. E o tipo de treino que a gente fazia nas artes marciais, na preparação física das artes marciais, era bem mal instruído na época, eu estou falando aí de 20 anos atrás, e eu sentia muita dor, e eu tinha cansado já, como não ia mais lutar, estava começando aquele auge do fisiculturismo, eu resolvi que eu queria ficar grande. E aí eu comecei a fazer, que nem a maior parte da galera faz, o treino mais tradicional, mais conservador, em máquinas, a musculação, visando hipertrofia. E tive os resultados legais, ganhei um peso, ganhei bastante volume, consegui uma qualidade legal. Tenho umas fotos antigas minhas aí, posso postar depois nos stories também para vocês verem. Já tinha um shape bem legal. Mas eu não sabia treinar, eu exagerava bastante aquela mentalidade ainda
da competição, de atleta competitivo, de que tinha que treinar até o limite sempre, tinha que dar o sangue e a vida no treino, e nem tudo estava sempre alinhado, eu não treinava lá tão bem assim, porque a instrução que eu tinha tido era desde a época que eu competia, então não era lá muito boa, e eventualmente eu sentia alguma dor, ou pelo exagero, ou por lutar também, então às vezes treinava com peso, ia lutar, ia treinar artes marciais, sentia dor. Fazia artes marciais, ia para academia, sentia dor. Ou então exagerava muito, sentia dor. Então, comecei a tentar entender por que eu sentia essas dores e fui conhecendo alguns profissionais, tanto de educação física, quanto da medicina, quanto da fisioterapia e até da nutrição, que foram me orientando e me dando vários caminhos e várias justificativas para essas dores que eu tinha. E cada vez que eu encontrava alguém nessa época, eu buscava estudar aquilo, por que que aquilo tinha sentido ou não tinha, e tirar minhas próprias conclusões daquilo. E logo depois disso eu acabei entrando na educação física e comecei a ter um network nessa área muito maior. Então nessa época eu treinava hipertrofia, eu queria fazer uns treinos de fisiculturismo, tinha a ideia, e acabou acontecendo depois eventualmente de subir no palco, né, no fisiculturismo, e fui conhecendo essa galera, né, mais voltada para a hipertrofia, para o fisiculturismo, e também fui conhecendo profissionais que conseguiam me orientar e me ensinar algumas coisas que começaram a resolver essas questões das minhas dores. Nesse meio do caminho, como eu lutava e tinha muito contato nas lutas, antigos parceiros de treino, antigos treinadores, então começaram a me procurar para auxiliar na parte da preparação física. E eu comecei a fazer isso. E aí entra essa parte da dor e da reabilitação. Eu comecei a perceber que pegava um atleta campeão, pico de performance, extremamente bem condicionado, extremamente técnico, o cara estava ganhando tudo, e o cara lesionava e ele não voltava mais. Ele tinha uma lesão, sei lá, no joelho, rompeu um ligamento, e fazia cirurgia, fazia fisioterapia, começava a voltar para os treinos, uma coisa ele lesionava, sentia dor no mesmo lugar, a mesma coisa voltava a incomodar, parava de treinar de novo e não conseguia mais pegar ritmo. E eu comecei a achar isso bizarro, não dá para tipo, uma lesão acabar com a carreira de alguém e essa coisa nunca mais ficar boa, assim, um problema nunca mais voltar ao normal. E aí eu comecei a procurar cada vez mais sobre isso e buscar aquelas pessoas que já estavam me orientando, e buscar material de estudo. E aí eu comecei a entender essa parte da reabilitação. E eu comecei a ver que a reabilitação não era uma coisa exclusiva voltada da fisioterapia, e tinha questões de reabilitação neuromuscular. E aí, nessa parte da reabilitação neuromuscular, é justamente resgatar os padrões de movimento, utilizando os músculos certos, estabilizando com os músculos certos e com os grupamentos musculares certos as articulações, para que tu consiga resgatar, né, estabilizar, resgatar o padrão, se movimentar de forma adequada, fortalecer os músculos certos para estabilizar a articulação certa, fazer os músculos trabalharem juntos, então toda a cadeia muscular trabalhar de forma integrada para produzir mais força, reduzir o risco de lesão e não deixar que isso acontecesse de novo. E eu comecei a perceber que, aplicando essas técnicas ao longo do treinamento, da preparação física, não só reabilitava aqueles que tinham se machucado, tinham tido uma lesão e estavam voltando, mas aplicando essas técnicas, esses mesmos princípios, essas mesmas teorias, essa mesma prática, com aqueles atletas que eu estava fazendo a preparação física e que não tinham lesão, eles não lesionavam. O cara, atletas costumam lesionar, principalmente nas lutas, né? Mas o cara que lesionava, sentia alguma dor, algum desconforto, tipo, todo mês, ficava 6 meses, um ano sem sentir um desconforto. O cara que volta e meia deslocava um ombro, por exemplo, passava meses, às vezes um ano inteiro, às vezes mais do que isso, sem ter aquela luxação que incomodava, que era frequente. Acontecia de 2 em 2, 3 em 3 meses, passava o ano inteiro sem acontecer. Então eu comecei a ver que aquilo estava funcionando, os caras estavam ganhando performance cada vez mais, estavam cada vez mais fortes, mais potentes, se machucando cada vez menos. E aí isso começou a me dar uma visibilidade no que eu estava fazendo, porque os meus atletas não lesionavam.
Eles ficavam cada vez melhores e não se machucavam. E aí eu comecei a gostar disso. Nessa mesma época, aquela época que eu estava treinando pro fisiculturismo e subi no palco, fui bem, gostei e durante um ano aí de preparação e de subir no palco 2 vezes, eu saturei daquele tipo de treino e eu comecei a aplicar cada vez mais o que eu tinha inicialmente feito, que era aplicar esse método de treinamento em mim, e tinha meio que abandonado para ir para o fisiculturismo e subir no palco, eu comecei a voltar a aplicar ele em mim. E isso aí faz muitos anos já. E eu comecei a perceber que eu comecei a ter mais resultados em termos de hipertrofia, de volume, de hipertrofia, de densidade, de cortes, fazendo esse tipo de treino com uma dieta para ganhar peso e focando nas cargas e na execução e nesses padrões de movimento, utilizando dessas técnicas, muito mais resultado do que eu tive fazendo treino de fisiculturismo, muito mais mesmo. Na época do fisiculturismo eu subi no palco com 93 quilos. Um ano e meio depois eu estava batendo 120 quilos, com menos de 9% de gordura corporal. Então foi uma diferença absurda. E então, desde essa época que eu não faço treinos voltados para o fisiculturismo. Eu até posto fotos, às vezes, que a galera fica zoando que eu treino braço escondido. Cara, eu não treino braço desde 2018. E meu braço não diminuiu, eu estouro todas as camisetas. Óbvio que não é um bíceps, por exemplo, de um fisiculturista, mas meu braço é gigante, tem 48 centímetros de braço. Então, entrega um resultado muito legal em termos de hipertrofia. Para subir no palco, faltaria fazer alguns detalhes específicos, desidratação, a preparação final lá do cutting pré-contest para subir no palco. E dentro desses parâmetros, que eu vou responder para vocês. Como é que vai conseguir unir essas questões de hipertrofia, de ganho de massa, com o treino de força? Cara, na verdade são ajustes muito simples em relação a isso. Por quê? Quando tu está voltado mais para a força, a gente trabalha mais com os exercícios básicos, então mais agachamentos, mais terras, mais supinos, mais remadas, mais exercícios onde a gente movimenta grandes cargas, onde a gente movimenta grandes cargas bilaterais e a gente consegue fazer um treino muito mais intenso. E essa questão da intensidade te traz um ganho de força e te traz um volume muscular muito grande. E o que muda daí para levar mais para a hipertrofia e ficar mais estético? A gente mexe no volume. Galera, só para situar, eu vejo muitos conteúdos na internet, no Insta, inclusive vários que a galera me manda aqui no Insta, dos seguidores me mandam, saber diferenciar, tá? Intensidade significa carga, é a quantidade de peso que está movimentando. Isso é intensidade. Sair suando não é intensidade, fazer 1 milhão de repetições até a falha não é intensidade, blá, 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 blá. Não é intensidade, intensidade é carga. Se tu tem muito peso, o treino está intenso. Isso aí é acima de 85, 90% de carga máxima é intensidade, beleza? Volume é número de séries e número de repetições que tu está fazendo. Tá? Então, volume, número de séries e repetições. Você está fazendo 1 milhão de séries com 1 milhão de repetições, você tem um treino com muito volume. Não tem nada a ver com intensidade, só porque o treino foi exaustivo, foi intenso. Não, intensidade é carga, volume são repetições e séries. E tu tem a densidade, que também a galera erra muito, que é a questão do tempo. Quanto menor o intervalo, maior a densidade do treino. Então, se tu tem repetições e séries com poucos intervalos, com pouco tempo de intervalo, tu tem um treino denso, beleza? E tu tem a carga total de trabalho. A carga total de trabalho é quanto peso tu movimentou com as séries e repetições que tu fez ao longo do período do tempo. Aí tu tem a carga total de trabalho. Então, deixar isso bem claro. Eu vou falar nisso agora e eu não quero ninguém confundindo e distorcendo o que eu estou dizendo.
Quando tu trabalha com alta intensidade, tu tem um ganho de volume muito grande, porque tu movimenta altas cargas. Então, tu ganha força, quanto mais força tu ganha, mais estímulo hormonal, maior a qualidade do movimento, maior o estímulo muscular que tu está dando, e hipertrofia tem uma relação muito forte com a intensidade do treino, beleza? Para tu fazer depois a qualidade, aquela parte mais fina, aquele ajuste de densidade física, qualidade muscular e cortes, basta tu ir reduzindo o volume dos movimentos bilaterais básicos com altas cargas, como agachamento, terra e supino, e começar a aumentar o volume dos auxiliares. Então, afundo, supinos com halteres, desenvolvimentos, remada alta, elevação lateral, crucifixo inverso, elevação de quadril, stiff, sissy squat, Bulgarian squat, enfim. Começa a aumentar o volume dos auxiliares, que vão ser mais repetições com ou seja, um volume de treino um pouco maior com uma intensidade um pouco menor, e tu começa a reduzir o volume daqueles movimentos mais intensos. E aí tu vai conseguir ganhar uma qualidade muito grande. Por quê? Porque tu já está muito forte e as tuas cargas para 6, 8, 10, 12 repetições dos auxiliares é muito alta. E tu tem que, ao longo desse período de tempo que tu vai reduzindo a quantidade de carboidrato, enfim, para emagrecer, para secar, o déficit calórico, tu vai reduzindo ele aos poucos e a massa magra que tu mantém é muito grande, porque a carga que tu está trabalhando ela continua sendo alta, continua sendo um treino intenso, tu só está trocando o volume daquele agachamento, por exemplo, com 200 quilos, que tu fazia 1, 2 repetições, para fazer, ao invés de fazer 6, 8, 10 séries de 1, 2 repetições com agachamento de 200 quilos, tu vai fazer uma série de 1 lá com agachamento de 200 quilos e tu vai fazer o resto do volume com os auxiliares. Então, afundo, Bulgarian, que vão ser cargas altas igual, mas tu vai ter um volume maior de treino com umas cargas interessantes. A carga de trabalho, no fim, acaba sendo um pouco maior, a carga total do trabalho, e aí tu consegue manter muita qualidade muscular, perde muito pouca performance quando perde, e a qualidade muscular, a hipertrofia, o ganho estético é muito grande, beleza? Então não é difícil de conciliar isso. E aí, aquela questão ali que perguntaram em relação a como que tu vai trabalhar a hipertrofia ou a reabilitação apenas com os pesos livres, se eles são muito mais instáveis e eles exigem muito mais controle motor do movimento do que as máquinas. É justamente esse o ponto. Quando a gente fala em reabilitação, é justamente tu desenvolver esse controle, tu desenvolver essa integração do trabalho muscular, os grupos musculares trabalharem de forma integrada. O abdômen estabilizando, os músculos do quadril estabilizando o complexo lombopélvico, a cintura escapular funcionando juntamente em sinergia com os músculos antirotacionais do tronco, enfim, tu conseguir fazer isso é que vai te desenvolver ou reestabelecer essa integração dos movimentos e essa precisa e adequada função dos músculos, dos grupos musculares e da integração do funcionamento desses músculos é que tu vai ter uma reabilitação neuromuscular. E aí é que ela essa parte de reabilitação do treinamento físico, do profissional de educação física, é completamente diferente da reabilitação do fisioterapeuta. Porque o fisioterapeuta ele reestabelece uma função, por exemplo, de uma articulação. Ele te estabelece um padrão completo de extensão ou de flexão de uma articulação. Ele te tira a dor, o sintoma do que está acontecendo. Ele libera a musculatura. Enfim, trata mais as questões mais locais que te atrapalham nisso. E a nossa função como profissionais de educação física é justamente fazer o equilíbrio muscular e a integração dessas funções. Então, assim, fazer um músculo, por exemplo, um glúteo que não está funcionando, ou que está muito mais fraco do que um posterior de coxa, um tensor da face lata, funcionar, fortalecer ele, trazer um equilíbrio de forças, trazer um equilíbrio da função e da integração do movimento desses músculos que vão ser utilizados, por exemplo, no agachamento, no levantamento terra, numa caminhada, numa subida e uma descida de degrau. Então, é justamente a busca por esse controle motor e a função neuromuscular, ou seja, o estímulo
do sistema nervoso central através do sistema nervoso periférico para estimular aquele grupo e aquelas fibras musculares de forma adequada, em conjunto com as demais que vão estabilizar ou executar um determinado movimento, é que é a reabilitação neuromuscular. Então, a reabilitação neuromuscular ela tem que necessariamente ser feita com movimentos livres, com pesos livres. Do contrário, tu não vai ter esse benefício. Quando tu trabalha na máquina, ela é guiada, ela justamente desativa, ela reduz a função neural, que é o que a gente quer reestabelecer na reabilitação. Então, essa questão é um outro mito, assim como da questão de pesos livres não hipertrofiarem. E em relação à parte de hipertrofia, isso tem uma relação muito grande também com a parte dos pesos livres. Quando tu faz, por exemplo, uma extensão de joelhos, tu tem uma ação realmente muito grande, por exemplo, de quadríceps. Mas tu tem uma atuação muito menor de posteriores de coxa, glúteos, não vão entrar nada, panturrilhas, enfim. Diversos outros músculos que participam de um agachamento não vão funcionar, não vão ser recrutados numa cadeira extensora. Muitos desses músculos também não vão ser recrutados no leg press, onde tu está usando só do quadril para baixo, tu não está usando o tronco. Então, a gente não pode esquecer alguns pontos. Primeiro, quanto mais músculos envolvidos, maior a carga. Quanto mais livre o movimento, maior a carga. Roldanas, trilhos e coisas guiadas, enfim, elas reduzem a carga, elas aliviam o peso para ti, por causa do atrito, por causa do ângulo, por causa da facilidade do movimento na roldana. Tudo isso diminui a tua carga. Então, cara, uma pessoa que agacha livre com 150 quilos, faz um leg press com 250, 300. Uma pessoa que faz um leg press com 500 quilos não necessariamente agacha com 150 quilos. Então, é uma diferença bem grande nessa questão. Além disso, a gente tem o estímulo de hormonal, né? Quanto mais músculos tu contrai, maior o estímulo hormonal, melhor o metabolismo funciona. Quanto melhor o metabolismo funciona, melhor é o aporte nutricional, melhor a vasodilatação, mais tu queima calorias, mais tu gera músculos, enfim. Toda essa parte influencia diretamente na hipertrofia e esse trabalho é feito de uma forma muito melhor com os pesos livres. A máquina, na verdade, ela é muito legal em termos estéticos para quando tu já está naquela finalização, tu já está passando fome, tu já está mal nutrido, tu já está trabalhando com cargas mais baixas e tu quer manter um volume alto para fazer uma compensação disso. Mas até lá, o peso livre é bastante superior do que as máquinas. E em relação à parte de quando que eu resolvi ser especialista em movimento. Foi justamente naquela época que eu estava falando que eu cortei total e completamente o assunto, que eu estava trabalhando com os atletas e eu comecei a aplicar esses métodos e comecei a ver que eles funcionavam. E quando eu comecei a perceber que eles não só funcionavam para reabilitar, mas para reduzir o risco de lesão, os meus atletas começaram a se machucar muito menos, ter muito menos lesões, e ainda conseguia, com os outros alunos, usar os métodos de forma minimamente adaptada para gerar ganhos estéticos, emagrecimento, hipertrofia, enfim, eu comecei a perceber que era muito mais interessante, tanto para mim quanto para os clientes, fazer esses pequenos ajustes na periodização. Então, quando o objetivo é mais reabilitação, recuperação de uma lesão ou alguma disfunção neuromuscular, a gente utiliza bastante liberação miofascial, mobilidade, flexibilidade, ativações, exercícios isométricos, exercícios com elástico, até conseguir fazer os movimentos com o peso do corpo com perfeição e aí começar a introduzir carga nos padrões de movimento mais básicos, como agachamento, terra supino, mesmo que de forma adaptada, para recuperar força e, através desse ganho de força, a gente conseguir cada vez mais levar uma especificidade para essa reabilitação. Então, essa parte da reabilitação com os pesos livres, ela vai funcionar muito mais dessa forma. Quando a gente está falando mais em performance, a gente usa esses mesmos movimentos, esses mesmos métodos, com ênfase nos exercícios quando a gente movimenta cargas maiores, agachamento, supino, levantamento de terra, remada, puxada, enfim, aonde a gente vai trabalhar com uma carga muito maior e a gente consegue ter altos ganhos de força
E dependendo da modalidade, a gente trabalha muito mais com a força, e dependendo da modalidade, a gente migra mais para a potência, onde a gente vai pegar essa força toda que a gente ganhou nesse treinamento mais específico de força, com os exercícios mais básicos, com altas cargas, a gente vai começar a migrar para arremessos, para saltos, pliometria, treinamento com querobel, enfim, esse tipo de treinamento pliométrico, levantamento de peso olímpico, onde a gente vai pegar essa força e adicionar velocidade no movimento que já está forte, já é executado com altas cargas, e a gente vai colocar velocidade nisso. Então, dentro desse processo, a gente vai dar muita ênfase primeiro em força e estabilidade, e depois em potência. Exercícios balísticos, complexos, enfim, para guiar, levar essa força até onde a gente quer, que é o ganho de potência, ou seja, aplicar velocidade a essa força. E em termos de hipertrofia, basicamente a gente migra o volume, a gente vai retirando o volume desses exercícios mais básicos bilaterais e vai migrando esse volume para os auxiliares cada vez mais, até que a gente chegue mais ou menos onde quer, ou até que comece a ter uma perda, né, da força, da performance, e aí a gente começa a migrar novamente para treinamento mais voltado para a força. Então isso chama-se treinamento ondulatório, maior intensidade nos treinos, migrando para maior volume e depois de volta até que a gente atinja os objetivos estéticos do nosso cliente, do nosso aluno, do nosso atleta, enfim. Então, basicamente isso, é assim que funciona a metodologia. Basicamente, tudo que a gente vai ver nesse evento, que a gente vai ter, que eu tenho nos cursos, enfim, é como fazer uma adequada aplicação desses exercícios, a didática, como é que ele vai orientar o aluno de forma adequada? Qual é a melhor forma de introduzir esse tipo de movimento? Como é que tu vai orientar o aluno a fazer? Como é que é a didática disso? Quais são os cuidados que tem que ter? Qual é o processo pedagógico? Quais são os primeiros exercícios que vai passar? Tu não pode chegar lá um aluno que sempre fez leg press e nunca fez um agachamento e mandar ele sacar uma barra num rack e fazer um agachamento com a barra nas costas. Vai dar merda. Então, como é que é o processo disso? Como é que são os educativos, os pedagógicos para chegar no movimento completo? Como que a gente vai gerenciar esse volume no treino para cada objetivo? Quais são os exercícios que são mais adequados e qual é o tipo de execução mais adequada para determinado biotipo, para determinada anatomia, como é que tu vai analisar essa biomecânica para aplicar melhor esse exercício ao longo do tempo? Como que tu vai fazer essa troca para aumento de intensidade, redução de intensidade, aumento de volume? Como é que tu vai gerenciar a densidade, os tempos de descanso, os tempos de intervalo entre as repetições, entre as séries, entre os treinos? Tudo isso é o que a gente tem ali no método para focar mais para hipertrofia, mais para performance, mais para reabilitação. E, em geral, é isso que eu venho tratando nas lives, que eu venho orientando. Já falei muita coisa sobre mobilidade, amplitude, flexibilidade, técnica, músculos utilizados. E no evento eu vou explicar justamente como gerenciar isso, como utilizar, o que a maior parte dos treinadores acaba fazendo de errado. Por que isso não funciona tão bem? Porque muito do que a galera faz acaba não apresentando resultado. Como que seria mais interessante fazer isso? Como entregar o resultado com isso? Como gerenciar isso para cada resultado desejado, né, para cada indivíduo? É isso que a gente vai acabar vendo. E é isso, bem aprofundar nisso, é o que eu vou aprofundar nesses temas realmente no evento do Personal Trainer de Elite. O link de inscrição está lá na bio, o evento é gratuito, é online, ele vai ser disponibilizado às 8 da manhã e vai ficar disponível até o final do evento. Para esse evento, quem faz a inscrição lá, confirma a inscrição no e-mail, entra no grupo do WhatsApp, vai ganhar os PDFs. Eu terminei o último PDF e hoje está sendo revisado para dar o ok, que é o do supino, então já tem o do terra e o do agachamento. Está sendo feita a revisão do supino, então são 3 PDFs com aproximadamente 6, 7 páginas cada um, com todo o conteúdo que vai ser abordado no evento. Esse material ele é exclusivo, eu comecei a fazer ele algumas semanas atrás e estou terminando
terminei hoje de fazer o do supino, que foi o último. Então esse material vai ser disponibilizado gratuitamente para quem vai participar do evento. E além disso, o evento ele vai ter certificado valendo horas. Então, quem está na faculdade, por exemplo, quem é estudante de educação física, vai ter um certificado de horas e quem é profissional vai ter um certificado de participação de um evento que foi ministrado por mim. Beleza? O link da inscrição está lá na bio. Eu vou fazer um story agora com o link também da inscrição. É só clicar lá, confirmar a inscrição no e-mail, vai ter o link do grupo do WhatsApp também para entrar, para receber o calendário e para receber os materiais de apoio para participar do evento. O evento vai começar no dia 22, então 22 a 26. Os vídeos vão ficar lá disponibilizados, vão ser disponibilizados às 8 da manhã, vocês assistem quando vocês puderem assistir, no horário que for mais interessante, porque tem muita gente que me pediu para fazer as lives de manhã e muita gente me pediu para fazer as lives às 10 da noite, então eu resolvi disponibilizar às 8 da manhã e deixar gravado lá. Eu vou disponibilizar o primeiro no dia 22, às 8 da manhã, ele vai ficar disponível por um período X de tempo. No dia 24 eu vou disponibilizar o segundo e no dia 26, às 8 da manhã, eu vou disponibilizar o terceiro. Dentro desse evento que eu vou decidir fazer por uma gravação, né? Vai ser o meu primeiro evento gravado, na verdade, porque eu normalmente faço eles lives e disponibilizo os conteúdos editados no Insta. Esse vai ser o primeiro que eu vou gravar especialmente para vocês. Eu vou ter uma senha em um momento determinado lá durante o evento, durante a gravação, aonde tu vai simplesmente entregar essa senha para pedir o teu certificado de horas, beleza? Então, acho que é isso. Devo ter cobrido todos os pontos. Amanhã, às 20 horas e 30 minutos, eu vou fazer a última live. E aí, na segunda-feira, dia 22, começa o evento. Então, façam suas inscrições para garantir o calendário, garantir o material e já garantir o acesso também ao evento para poderem pegar as senhas, né, e terem os seus certificados emitidos. Beleza? Muito obrigado, uma boa noite, grato pela participação. Quem me acompanha aí no Insta já sabe que amanhã, por volta das 5, 6 da manhã, eu já estou fazendo story. E, de qualquer forma, nos vemos aqui na live às 20 horas e 30 minutos para o nosso último encontro antes do evento Personal Trainer de Elite. Muito obrigado, uma boa noite, até mais.